Mas antes vamos resumir o que aconteceu na rodada 37. Rodada que começou na terça-feira, dia 3 de dezembro, com o Corinthians vencendo por 3-0 o Bahia. O segundo turno do Corinthians vem sendo muito bom. Já são aí 8 jogos de invencibilidade, 7 vitórias nesse período. Memphis Depay jogando muito, fazendo 2 gols. O segundo gol dele, o terceiro do Corinthians no jogo, foi um golaço, mais um de falta, aquela falta ali meio na lateral, né? Próxima à lateral para a linha de fundo, golaço do Depay contra o Bahia. E o Bahia começou o jogo com o Marcos Felipe no gol e ele foi substituído, porque os 2 primeiros gols, eu vou considerar mais o segundo do Alberto, né, que ele tenta fechar o ângulo fora do gol, ou seja, ele deu o ângulo pro Alberto. Ele abriu o gol, e Alberto, faz aí. O primeiro gol, eu acho que ele não teve culpa porque a bola desviou. O segundo, vacilou, o Rogério Ceni o trocou, o substituiu no segundo tempo. Entra o Adriel e acaba sofrendo esse golaço do Memphis. Muita gente culpando o goleiro do Bahia também. Não acho que ele tenha tido culpa. Eu acho que foi um golaço do Memphis, muito mais mérito dele do que falha do goleiro nesse lance. Falha mesmo é quando o goleiro chega a tocar na bola, não consegue evitar, dá um rebote muito claro. Ali eu não achei falha, não. O Marcos Felipe também levaria o gol. O Hugo Souza talvez também levasse o gol. Inclusive o Corinthians sofreu um gol nesse jogo, que ainda bem que foi anulado, né? Que seria muito feio. Mas aí uma grande vitória, 3-0. O Corinthians, com esse resultado, garantiu a classificação para a pré-Libertadores do ano que vem, contando com uma ajudinha do Palmeiras, que venceu o Cruzeiro, tirou as chances da Raposa e manteve o Corinthians lá. Aí deu a classificação ao Corinthians. E a situação do Bahia fica muito difícil, não. O Bahia vai para a Libertadores, né? Só poderia perder para o Vasco, que pode empatar em pontos com o Bahia na última rodada. Mas, como eu falei no começo da live, o Vasco precisa fazer 7 gols e o Bahia tem que sofrer 7 também. Ou então, o Vasco tem que fazer 15. E aí o Bahia pode perder por qualquer resultado. Só que ele joga com o Atlético Goianiense, apesar da boa sequência do time goiano nas últimas rodadas, até largou a lanterna do campeonato com o Cuiabá agora. O Vasco venceu por 2-0 o Atlético Mineiro, o último jogo de São Januário antes de fechar para as reformas em 2025. O jogo aí onde Felipe Coutinho finalmente venceu um jogo pelo Vasco como titular. O Vasco venceu o Juventude não. O Atlético Paranaense, não, eu não lembro qual jogo que o Vasco venceu com o Coutinho. Foi contra o Cuiabá, na verdade, Cuiabá, isso aí, 1-0 contra o Cuiabá. Mas ele não jogou bem naquela partida. Dessa vez ele dá assistência pro gol do Verratti, que já vinha de um jejum aí de 8 jogos sem marcar. O último gol dele tinha sido de pênalti contra o Atlético Mineiro na semifinal da Copa do Brasil. Ele marca com assistência do Coutinho. Depois o próprio Coutinho com assistência do Piton, que finalmente voltou a acertar um cruzamento. O Coutinho fecha a conta pro Vasco, 2-0. Uma atuação horrorosa do Atlético Mineiro, que tinha decidido manter o Gabriel Milito após a derrota pro Botafogo no sábado. Depois de perder pro Vasco, o Milito foi demitido e o Atlético Mineiro chega na última rodada com possibilidade de rebaixamento. Vai enfrentar o Atlético Paranaense, um confronto direto. Em caso de empate, o Atlético já se salva, basta apenas pontuar, não precisa vencer necessariamente. Mas se perder, ele pode se complicar muito. Ele pode se perder ainda e permanecer. É uma combinação de resultados. Mas é um campeonato brasileiro ridículo do Atlético Mineiro e acaba terminando uma temporada vexatória, perdendo os 2 títulos, apesar de ter chegado na final. O trabalho do Gabriel Milito é ruim e mereceu ser demitido. Deveria ter sido demitido logo após a final da Libertadores. Mas ainda o mantiveram para esse jogo contra o Vasco, e eu acho que podia até manter para a última rodada também. Só que eu acho que eles pensaram, né? Pô, estamos com risco de cair, o time não ganha com o cara. Há 11 jogos no Brasileirão, completando com esse contra o Vasco, né? Eram 10, agora são 11. Então, se a gente deixar mais um jogo, a gente pode cair, né? Pode perder e permanecer? Pode, mas pode perder e cair. Então, vai ver aí se o técnico interino, não sei quem será, é capaz até de ser o Vitor, que eu nem sei se ele tá estudando para ser técnico, né? Ele é diretor de futebol, é outra função, né? É que o Felipe fazia uma função parecida no Vasco e ele comandou o Vasco nessas 2 últimas partidas, empatou com o Atlético Goianiense, venceu agora o Atlético Mineiro e com isso o Vasco chegou à classificação sul-americana. Para ir para a Libertadores fica muito difícil, infelizmente. No Barradão, Vitória recebeu o Grêmio, os 2 empataram em 1-1. Alejandro marcou o gol do Vitória e João Pedro marcou o gol do Grêmio. O Grêmio até saiu na frente no primeiro tempo. No segundo tempo, o Alejandro, que é o artilheiro do Brasileirão lá do Yuri Alberto, empatou para o Vitória. Um grande campeonato aí do time do Thiago Carpini, melhor que o do Grêmio, inclusive. O Vitória já tinha escapado do rebaixamento na rodada anterior, o Grêmio também. Mas o
eu tô falando em questão de expectativa também, né? Porque o Grêmio ano passado foi vice-campeão brasileiro. Então, nesse ano, só para ele ter brigado para não cair, já foi uma vergonha tremenda. E o time que não piorou tanto, só saiu o Soares. É o Soares, é um jogador fora de série. Mas mesmo assim, o time é basicamente o mesmo. Aí o Renato Gaúcho fala da questão das enchentes. Mas você pode ver que o Internacional não sofreu tanto e nem o Juventude sofreu tanto, tendo um time muito inferior. Está na frente do Grêmio. Não, não está. Mas, assim, passou mais tranquilidade do que o Grêmio, talvez. Nessa rodada, o Juventude venceu por 2-1 o São Paulo no Morumbi. A torcida já não compareceu tanto, quer que o time entregue na última rodada. O São Paulo, como eu venho dizendo, está de férias desde a 28ª rodada. E o Juventude venceu. Gabriel Pereira abriu o placar para a equipe gaúcha. Depois o Eric Farias fez o segundo gol dando um golpe de karatê na bola. E o Luciano até descontou para o São Paulo, mas ficou assim mesmo, 2-1 para o Juventude. O time está com a permanência na Série A garantida. O Atlético Goianiense, já rebaixado, vem se recuperando nessas últimas rodadas, só para não terminar na última posição. E venceu por 3-1 Fortaleza, que lutou pelo título até pouco tempo. E o Atlético jogou muito nesse jogo, né? 27 finalizações, 10 na direção do gol, 3-1 ficou barato. Gols marcados ali por Deck, vitória de virada, porque o Fortaleza saiu na frente com o Cardona, Deck empatou, o Janderson virou e Alejo Cruz fez o gol da vitória do Dragão. O Botafogo foi até o Beira-Rio enfrentar o Internacional, comemorando ainda o título da Libertadores. O Botafogo foi para lá para vencer de qualquer maneira. O Botafogo queria muito que o título fosse decidido nessa rodada, para que assim eles pudessem poupar o time na última rodada e viajar com mais tranquilidade para o Catar, onde disputarão o Mundial de Clubes, agora intercontinental, né? Vão enfrentar o Pachuca do México. Se vencerem, enfrentarão depois o Al-Ahly do Egito. E se vencerem o Al-Ahly, aí sim enfrentam o Real Madrid na grande final. E o Botafogo não fez um bom jogo, mas é muito compreensível. O time vem tendo uma sequência de jogos absurdos, jogos decisivos, né? Acabou de jogar uma final da Libertadores em Buenos Aires, foi campeão, jogando desde os 40 segundos de jogo com jogador a menos, e conseguiu aquela vitória espetacular contra o Atlético Mineiro, e consegue uma vitória espetacular também contra o Internacional, finalizando apenas 2 vezes, um chute na direção do gol, uma jogada ensaiada ali no começo do escanteio, que funcionou ou não contra o Palmeiras, funcionou apesar do Gregor ter dito que ele não devia estar ali na hora e fez o gol. Dessa vez, jogada ensaiada no começo do escanteio, o Almada cruza e o Savarino finaliza de primeira, no círculo ali, na meia-lua da grande área, e faz um golaço, gol da vitória do Botafogo. Depois disso, o Inter chega, pressiona, bota a bola na trave, obriga o Gatito a trabalhar, o John estava suspenso nesse jogo, e o Botafogo consegue manter essa vitória de 1-0 e vai para a última rodada com os 3 pontos de vantagem para o Palmeiras e enfrenta o São Paulo, que não vai fazer força alguma para vencer o Botafogo na última rodada, então o título está nas mãos do Botafogo. O Palmeiras venceu por 2-1 o Cruzeiro no Mineirão. O Cruzeiro até saiu na frente no começo do segundo tempo com o Matheus Pereira. O Palmeiras empata, a lei do ex entra em ação, Maurício empata para o Palmeiras, conta com desvio, e aí o Cássio, mesmo com desvio, eu acho que o Cássio poderia ter defendido aquela bola, não conseguiu, e olha que ele pegou muito no primeiro tempo. O Palmeiras é um time que tem o melhor ataque do Brasileirão, e é o time que cria muitas oportunidades. E se você for ver, o ataque devia ter o dobro de gols, pelas chances perdidas em vários jogos por aí. Então o Cássio parou o ataque no primeiro tempo, no segundo tempo não conseguiu parar o chute do Maurício e muito menos a cobrança de falta magistral do Estevão. O Estevão, com apenas 17 anos, decidindo o campeonato. Quer dizer, eu acho que o título não virá, mas ainda assim o Estevão, para mim, é o melhor jogador do campeonato. Porque se o Palmeiras se manteve vivo até agora, é por conta do Estevão. Eu acho que ele faz um campeonato melhor do que o Endrick fez em 2023, onde o Endrick realmente decidiu o campeonato naquela virada contra o Botafogo. O Estevão não vai ter essa oportunidade de ser campeão, acredito eu, agora, e ele já vai sair para o Chelsea ano que vem. Mas o Brasileirão do Estevão foi bom do começo até o fim. O Endrick não começou tão bem, né? Na reta final, ele acabou assumindo a responsabilidade e levando o Palmeiras até o título. O Estevão não vai conseguir levar o Palmeiras até o título, mas ele sai daqui um jogador mais pronto do que o Endrick. São características diferentes também. Eu acho que o Estevão tem tudo para ser um vencedor da bola de ouro mais de uma vez, né? Talento para isso ele tem também cabeça no lugar. Mas é isso, o Cruzeiro termina o campeonato também como o Atlético Mineiro de forma negativa, mas
tranquilo em relação ao rebaixamento, sonhou com uma vaga na Libertadores, chegou a sonhar até com o título na virada do retorno, mas depois teve a troca de treinador, não se pagou, o Diniz vai ser mantido para o ano que vem, pelo visto com carta branca para contratar. Vamos ver o que o Cruzeiro apronta em 2025, mas vai ter que jogar Sul-Americana de novo, não vai ter Libertadores para a Raposa. O Fluminense venceu por 1-0 o Cuiabá e se mantém vivo na Série A. Dependendo apenas de si, o Fluminense venceu esse jogo, ele depende dos outros também. Ou não, né? Se para depender só de si, é só ele vencer. Mas na última rodada enfrenta o Palmeiras, um jogo muito difícil. Mesmo que o Palmeiras saiba, o Abel até falou sobre isso, né? Sobre o São Paulo entregar o jogo. O Palmeiras tem que fazer sua parte e vencer. E o jogo é no Allianz. Então o Fluminense vai ter uma situação muito complicada. Ele venceu o Palmeiras no primeiro turno no Maracanã, mas é outra situação. O Cuiabá foi até o Maracanã para não perder. Não sei se recebeu uma mala branca. O Fluminense até perdeu um pênalti. O John Arias bateu mal novamente, como foi contra o Atlético Paranaense na rodada passada. Bateu o estilo Mbappé esse, né? No outro foi pro outro lado. O Mikael defendeu, dessa vez o Walter, que cometeu o pênalti, foi lá e defendeu. E depois o Walter acaba entregando o gol pro Fluminense, né? Porque o chute do Lima de fora da área não foi tão forte assim. O Walter rebate pro meio da área e tava lá o Kevin Serna para fazer o gol. 1-0, gol da vitória do Fluminense. O time sai vaiado de campo, mesmo com a vitória, por toda a temporada, né? O time atual campeão da Libertadores até sábado passado, agora é o Botafogo, mas foi o campeão da Libertadores em 2023. Ganhou a Recopa no começo do ano, fez o campeonato carioca ruim, mas era compreensível, né? Porque teve menos tempo de férias, então pôs ali um time sub-20 para jogar o começo do campeonato. Estadual no final não é parâmetro para nada, mas as vaias são justas. E o Mano Menezes foi o maior alvo das críticas, apesar dele não ser o técnico desde o começo. E acho que ele foi muito importante para que o Fluminense chegasse vivo nessa reta final. Se tivesse mantido o Diniz mais tempo, eu acho que o Fluminense hoje talvez já estivesse rebaixado. E mesmo se perdesse o jogo, não teria por que trocar o Mano Menezes para a última rodada, né? E não perdeu, não teria como perder, porque o Cuiabá não fez para ganhar, ele só queria empatar, como eu acho que o São Paulo vai fazer no próximo domingo. E para encerrar, o Red Bull Bragantino venceu por 2-1 o Atlético Paranaense. Eduardo Sacha abriu o placar aos 14 minutos de jogo. No segundo tempo, o Eric empatou para o Furacão. E depois o Sacha fez o gol da vitória do Bragantino, botando fogo no campeonato para essa última rodada. Se o Bragantino perde esse jogo, o Atlético Paranaense vence, os rebaixados já estariam definidos. Além de Criciúma, Atlético Goianiense e Cuiabá, o Bragantino também já estaria rebaixado. Mas com essa vitória, ele se mantém vivo e coloca em risco o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro e o Fluminense. Ou seja, uma vitória do Atlético Paranaense não salvaria apenas ele, mas como salvaria também o Fluminense e o Atlético Mineiro. Mas como o Bragantino venceu na última rodada, tudo pode acontecer entre essas quatro equipes. Vamos à classificação. O Botafogo lidera com 76 pontos, 3 pontos de vantagem para o Palmeiras. Apenas o empate já dará o título ao Botafogo na última rodada. O Palmeiras tem 73 pontos, o Flamengo 69, o Internacional tem 65, assim como o Fortaleza. O São Paulo é o sexto colocado com 59, não vai sair dali. O Corinthians tem 53 na sétima posição, o Bahia tem 50, o Cruzeiro ainda tem chance de Libertadores sim. Me perdoe se eu falei que não tinha, o Cruzeiro tem chance sim. Ele pode ultrapassar o Bahia, em caso de vitória, ele vai chegar a 52 pontos. O Vasco, numa situação mais complicada para chegar a Libertadores, tem que fazer 15 gols, não vai acontecer, ele pode chegar até 50 pontos em caso de vitória na última rodada. O Vitória tem 46 pontos, o Grêmio 45, Juventude também 45, esses estão salvos do rebaixamento. Agora, com risco de rebaixamento na última rodada, Atlético Mineiro, Fluminense e Atlético Paranaense, Galo com 44 pontos, Fluminense com 43, Atlético Paranaense com 42. Dentro da zona, mas ainda vivo, tem o Bragantino com 41. O Criciúma já está rebaixado, com 38 pontos, foi rebaixado nessa última rodada. O Atlético Goianiense e o Cuiabá, com 30, trocaram de posição. Agora o Atlético é o lanterna, porque o Atlético Goianiense... Quer dizer, agora o Cuiabá é o lanterna, porque o Atlético Goianiense tem uma vitória a mais. Artilharia do campeonato, Alejandro e Yuri Alberto, 14 gols para eles. Estevão tem 13, Luciano tem 11, o Pedro tem 11 também, assim como o Rafael Veiga e o Wesley. E nas assistências, Rodrigo Garro tem 10, Estevão tem 9, Savarino tem 7, Matheus Pereira e Paulo Henrique Ganso também tem 7. Vamos ver aqui os jogos da última rodada.
todos os jogos simultâneos neste domingo. Eu vou fazer a simulação aqui. Eu fiz a simulação quando terminou o primeiro turno. Não, quando terminou o primeiro turno não fiz, não. Na data FIFA, antes da 30ª rodada. Se eu não me engano, eu coloquei que o Bragantino cairia. Só que agora, já vou mudar isso. São outras circunstâncias. Mas eu coloquei que ele venceria esse jogo na última rodada, né? Contra o Criciúma. Só que já chegaria rebaixado. Se eu não me engano, foi isso. Bom, vamos lá, 38ª rodada, Grêmio e Corinthians, os dois estão salvos do rebaixamento, o Grêmio está na Libertadores, o Corinthians está na Libertadores e o Grêmio não irá, mas ainda corre o risco de ficar fora da Sul-Americana e ficar na zona do nada, que é a coisa mais difícil que tem para fazer no Brasileirão, né? Ficar na zona do nada, são 2 posições apenas, 15º e 16º, o resto vai classificar para alguma coisa ou vai ser rebaixado. O jogo é na Arena do Grêmio, provavelmente a despedida do Renato Gaúcho, então vou colocar um empate aí, um 3-3 maluco, ou até mais. Bahia e Atlético Goianiense. O Bahia teve um segundo turno muito ruim, poucas vitórias. Mas eu acho que termina com uma vitória aí para o Rogério Ceni ter alguma tranquilidade no ano que vem, né, com uma vaga na pré-Libertadores. 2-1 para o Bahia. Botafogo e São Paulo. Vou até botar mais aqui, vou colocar 4-3, cara. Acho que a última rodada sai muito gol nesses jogos assim que não valem nada. E pro Bahia vale, né? Pro Bahia vale. Botafogo e São Paulo. Eu acho que São Paulo vai lá para empatar. Mas eu acho que o Botafogo consegue fazer um gol, 1-0. Bragantino e Criciúma. Vou colocar aqui 2-0. Não, 2-1 para o Bragantino. Se salva. Ou não, né? O Bragantino pode. Caso os outros vençam também. Ah, não. O Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é rebaixado se ele perder para o Atlético Mineiro. Ou até mesmo se empatar, né? Que ele vai a 43. O empate salva o Atlético, mas não salva o Atlético Paranaense em caso de vitória do Bragantino. Cuiabá e Vasco. Vou colocar aqui 2-0 para o Vasco. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Inclusive, esse jogo deve ter portões fechados. O Atlético, a punição e depois aquela algazarra na final da Copa do Brasil. E o jogo será na Arena MRV, mas eu não sei se vai ter público ou não. Isso influencia bastante também. Então, se o Atlético Mineiro vencer, ele ajuda o Fluminense, né? Nesse caso aqui, como eu já coloquei vitória do Bragantino, se o Atlético vencer o Atlético Paranaense, o Fluminense se salva. E eu acho que vai acontecer isso, cara. O Hulk vai fazer alguma coisa e vai salvar o Galo. O Galo não cai, não. Claro que o empate. Deixa eu ver o empate aqui. Já vou pro Fluminense logo. O Fluminense pra mim perde pro Palmeiras. Vou colocar 1-0 ou 2. Que pode abrir muita possibilidade para contra-ataque também, né? Dos dois lados. 2-0 Palmeiras. Se empatar Atlético Paranaense e Atlético Mineiro e o Fluminense perder, o Fluminense que cai. Então, para o Fluminense não cair, ele precisa ou que o Bragantino perca, que não vai acontecer, acredito eu, ou que o Atlético Paranaense perca. Ou se o Bragantino empatar também. Mas eu acho que eles vencem. Eu acredito que eles vencem. E acho que o Galo vai vencer também. Para a sorte do Fluminense, o Atlético Paranaense vai ser o rebaixado. Tem 0 ali. Flamengo e Vitória, não vale nada. Não vou colocar uma goleada porque o Vitória vem bem. Vou colocar um 2-1. 2-1 Flamengo. Fortaleza e Inter.
Os dois times, o Inter estava naquela sequência de vitórias, aí agora perdeu 2 jogos seguidos. Acho que vai empatar. E Juventude e Cruzeiro, jogo que vale para o Cruzeiro aí uma vaga na Libertadores ainda. Mas é lá no Sul, então acho que vai empatar 1-1. Ou mais, né? Jogo de última rodada, como eu falei, muito gol, 2-2. O placar não interessa. Eu até tenho que ver a questão do saldo de gols aqui. Eu coloquei que o Fluminense perde 2-0. Se for 1, o saldo fica -8. Ainda fica pior que o do Atlético Paranaense. Então, realmente, o Fluminense se salvar ali no saldo de gols, o Atlético teria que perder de muito. Teria que empatar, quer dizer, no caso de empate, né, que eles ficaram empatados em pontos. Empate do Atlético Paranaense e derrota do Fluminense. Mas ficou assim a minha simulação, então, olha. Cai o Atlético Paranaense, junto com o Criciúma, Atlético Goianiense e Cuiabá. Botafogo campeão, vencendo na última rodada e vai terminar com 3 pontos de vantagem para o Palmeiras, que também vencerá. O Fluminense salvo ali por 1 pontinho. E o Atlético Mineiro se salvou e salvou também o Fluminense. E conseguiu ainda uma vaga na Sul-Americana, onde também estarão Vasco, Cruzeiro e Vitória. Vitória já está garantido também. Só que aqui o Atlético passou à frente dele, né? O Grêmio ficou fora da Sul-Americana. Quer dizer, o Grêmio e o Juventude também irão para a Sul-Americana, né? Quem vai ficar fora mesmo, como virou G8. Então, do 9º até o 14º vão para a Sul-Americana e o 15º e 16º que ficam na zona do nada. Então, Bragantino e Fluminense que não vão disputar nada no que vem, a não ser Brasileirão e Copa do Brasil. Tá bom, né? Tem gente que tava com medo de disputar nada, que era o Corinthians, né? Ainda conseguiu a Libertadores e vai disputar também a Copa do Brasil no que vem. Tira o print aí, tira o print da tela e na segunda-feira a gente vai conferir se eu acertei ou não.